Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos fazer o review hoje aqui de um livro chamado Osso dos Meus Ossos, Homilhas de Casamento, volume 1, tá? Ele é o par do Carne da Minha Carne, tá? Homilhas de Casamento, volume 1, do Douglas Wilson. É um livro da editora Monergismo, tá aqui a lombada, Osso dos Meus Ossos. Vamos dar uma lida aqui na quarta capa. Douglas Wilson celebrou mais de 150 cerimônias de casamento ao longo de mais de 4 décadas de ministério pastoral, encorajando os noivos a glorificar a Deus, encarnando o relacionamento de Cristo e sua igreja à medida que embarcam na vida dos casais. Em Osso dos Meus Ossos, Homilhas de Casamento, volume 1, as homilhas de 44 dessas cerimônias são reunidas. Como se poderia esperar, alguma repetição, mas é uma repetição útil para os casais que buscam por lembretes encorajadores de seus chamados como marido e mulher. Alguns poucos desses casamentos foram desfeitos, servindo assim de prudente lembrete de que as verdades da Palavra de Deus devem ser ouvidas e aplicadas corretamente. A maioria dos casamentos aqui, porém, floresceu glorificando o noivo e beneficiando grandemente a noiva. Que a leitura dessas homilhas possa ajudar seu casamento a seguir nessa mesma direção. O volume 2, Carne da Minha Carne, contém mais 37 homilhas dado que o autor continua a ajudar casais a atar esse nó, podemos aguardar por um terceiro volume algum dia. Então aqui um livro com aquela capa meio que soft touch, tá? Fosca, tem um brilho aqui, minha mão tá meio suando, tá? Mas tem um brilho aqui, não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas é um livro com uma capa bem legal, uma capa com orelha, tá? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Isso está em Efésios 5, 25 a 31. Então vamos lá. A gente tem uma folha de rosto aqui, num tom meio acinzentado, né? Uma diagramação bem legal. A gente tem mais uma folha de rosto aqui mais completa. Osso dos Meus Ossos, editora Monergismo, Brasília. Ficha catalográfica do livro aqui à esquerda. Sumário à direita. Aí a gente tem uma introdução e todos os casais aqui, os 44 casais estão aqui, tá? Então vamos lá, vou dar uma lida na introdução e vou ler a primeira homilha de Alex e Linessa, para a gente compreender mais ou menos do que se trata esse livro, o que vem a ser realmente essa homilha. Este livro e seu par, Carne da Minha Carne, reúnem as homilhas de casamento que proferi ao longo dos últimos 20 e tantos anos. Como é de esperar em uma situação como esta, haverá alguma repetição de material, mas nada que chegue a ser cansativo. E se, como espero, esses livros forem usados como presente de casamento para jovens casais, tal repetição pode ser particularmente útil, especialmente para o noivo. De acordo com os registros mantidos pelo escritório da nossa igreja, já celebrei 155 cerimônias de casamento. Nem sempre escrevi as homilhas.
e ocasionalmente outros ministros é que falaram. Disso resta um pouco mais de 80 representantes, que são divididos pela metade entre os 2 volumes em ordem cronológica, depois listados em ordem alfabética pelo primeiro nome do noivo. Deixei os sobrenomes ocultos. No interesse da precisão histórica, preciso dizer que 3 destas homilhas foram reconstruídas a partir do vídeo do casamento e consequentemente editadas mais fortemente do que as outras. Isso porque minha fala não é tão polida quanto seria se eu tivesse recebido bons estudos. Uma outra homilha foi reconstruída a partir de um esboço rudimentar e notas que eu tinha para ele. Havia sido uma semana ocupada e eu não tinha tido tempo de escrever a coisa inteira. Então, por alguma razão, aquele casamento não foi filmado. Assim, em vez de deixá-la de fora, construí aquela homilha a partir das notas que eu tinha. Já uma outra homilha foi reservadamente escrita para os noivos, pois não tive a oportunidade de entregar a mensagem no próprio casamento. Fora isso, o que vocês estão lendo aqui é esmagadoramente o que foi apresentado no decorrer dessas várias celebrações de casamento. Dos casamentos representados nesses 2 volumes, 3 não seguiram o seu curso. Decidi manter essas homilhas, muito embora elas obviamente não tenham sido ouvidas da forma correta pelos noivos. Tal testemunho público é parte da própria questão solene. Dada a natureza de tais exortações, quando menciono alguém, o que faço aqui e acolá, não me preocupei em fazer citações formais. Como uma coleção de homilhas de casamento, isso não está sendo apresentado como um trabalho acadêmico, e além disso pode fazer o leitor se empenhar num bom exercício ao tentar encontrar algo, caso realmente precise. E claro, não posso escrever ou falar sobre este assunto sem agradecer a Nancy, que tem sido o meu principal deleite terrestre por 40 anos. Que cristã é essa mulher? Então deixa eu dar um zoom de leve aqui. Aqui tá ótimo. Então vamos lá, a primeira homilha de Alex Linessa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus reuniu-nos nesta noite para testemunhar a alegre troca de votos entre Alex e Linessa. Sei que vivemos em um mundo pecaminoso, porque a Escritura nos diz que os homens fazem votos como este com o propósito de pôr um fim a toda disputa. Mas, numa era de ruptura de pactos como a nossa, a troca de votos, mesmo e especialmente os de casamento, é frequentemente ocasião para o acirramento de disputas e contendas. E por isso é importante que, como crentes em Cristo, marquemos o que estamos fazendo aqui e lembremos-nos da importância de saber o que realmente significa o casamento. Deus uniu-se ao seu povo por meio de um pacto. Ele não simplesmente disse que iria salvá-los, mas se obrigou a fazê-lo. É como se Deus nos dissesse uma palavra amável, afirmasse que nos levaria para o céu e respondêssemos: promete? E ao invés de nos destruir por nossa insolência, ele sorri para nós e diz: prometo. Deus deu uma estupenda promessa a Abraão. Contudo, este perguntou: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Está em Gênesis 15:8. Mas isso não era incredulidade em Abraão, porque apenas 2 versículos antes aprendemos que ele já havia crido em Deus, e isso lhe fora imputado por justiça. Então Abraão creu em Deus e, ao ato contínuo, perguntou: como saberei? Essa é uma das coisas que o amor e a fé operam. O amor pede sinais, a fé pede sinais, e assim Deus deu a Abraão
uma visão marcante que lhe confirmou a promessa. E 2 capítulos mais tarde, Deus dá a Abraão o sinal da circuncisão, o qual confirmou a promessa ainda mais. Sinais não são adereços para uma fé vacilante. São a linguagem natural da fé, num mundo de pecado, no qual os votos podem ser quebrados. Tais votos são, então, rememorados e celebrados contra o violador do pacto. Mas a troca de votos não é somente para atar um coração relutante. Esse não é o seu único propósito. Não são apenas armadilhas para a falsa fé. Os votos e sinais adornam e coroam a fé verdadeira. Não por acaso os sinais destes compromissos hoje são feitos de ouro. Logo mais, Alex e Linessa trocarão promessas, votos e alianças. Esses não são adereços sem os quais o casal ficaria inseguro quanto ao amor de um pelo outro. Pelo contrário, a certeza desse amor de um pelo outro encontra sua expressão natural em símbolos tais como este. É assim que Deus está conosco. É assim que Ele quer que estejamos um com o outro. A Escritura nos diz que o relacionamento entre um homem e uma mulher, vindo a unir-se em casamento, deste modo, é uma figura do Evangelho de Jesus Cristo. Deus determinou salvar-nos de nossos pecados. E para que isso se cumprisse, enviou Jesus Cristo à terra para viver uma vida perfeita e impecável, ser batizado em um batismo de arrependimento, ser crucificado, sepultado e então ressuscitar ao terceiro dia. De acordo com as palavras de todos os profetas, porque Jesus obedeceu ao Pai por meio de tudo isso, ele foi estabelecido como noivo. E todos aqueles que creem nele são incorporados à noiva de Jesus Cristo, que é a igreja cristã. Deus nos deu sinais desse casamento, tais como o batismo, a pregação da palavra e a ceia do Senhor. Ele não nos deu esses sinais porque a nossa fé fosse falsa. Deu-nos porque seu amor foi verdadeiro e a nossa resposta a ele foi de humilde aceitação desse amor. Amamos porque ele nos amou primeiro, e aqueles que amam sempre trocam sinais. Agora, Alex, quero lembrá-lo das verdades por trás desses sinais. Quero exortá-lo a aceitar as consequências desses votos que você está prestes a fazer e aceitá-las de bom grado. Você agora assume a mais impressionante responsabilidade que um homem pode assumir. E a Bíblia nos ensina que a autoridade piedosa flui para aqueles que assumem a responsabilidade. A fuga da responsabilidade ocorre quando você exige respeito em vez de dar amor. Quando murmura ou reclama das suas responsabilidades ao invés de alegremente carregá-las ou espera que sua esposa vá na frente no caminho do sacrifício. A sua responsabilidade aqui é dar sua vida, imitando o próprio Cristo, e fazer isso primeiro. Paulo diz em Efésios que os maridos devem amar a esposa como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Isso significa que você tem a responsabilidade de morrer para si mesmo. Mas, na economia divina, todos os que morrem em nome de Jesus são trazidos à vida novamente, de modo maravilhoso e glorioso. E quando se vive essa nova vida no casamento, as bênçãos para toda a família são incontáveis. O homem que ama a própria esposa, a si mesmo se ama. A liberdade do homem cristão para com a esposa cristã é como a de um agricultor para com o solo. Quanto mais lhe dá, mais o campo frutifica a 30, a 60, a 100 por um. Você está no limiar de bênçãos indizíveis e tem de ouvir aquilo que todo homem mortal na posição em que você se encontra precisa ouvir. Não seja tolo. Ame sua esposa, e vou dizer isso novamente. Ame a sua esposa.
Linessa, você é uma noiva linda, e as escrituras ensinam que à medida que Alex amá-la, como ele está prometendo fazer, você florescerá e crescerá nesse amor, e isso significa crescer em beleza. Ora, a beleza não é nada que você faça por Alex, é algo que você oferece a ele em retorno. Mas isso não é uma técnica ou truque. À medida que é amada por ele, você o honra e respeita. A Bíblia ensina que o espírito tranquilo, que assim age, é um espírito belo. A Escritura diz aos maridos que amem a esposa e diz às esposas que respeitem o marido. O que às vezes esquecemos é que, quando os maridos são amorosos, isso é respeitável. E quando as esposas são respeitosas, isto é, por sua vez, amável. Cada um de vocês, ao aceitar aquilo que Deus ordena que façam, está ajudando o outro a fazer aquilo que Deus exige. Mas, enquanto presta respeito e honra Alex, você precisa entender o que você faz. Da perspectiva dele, parece algo muito diferente. O que lhe parece prestar honra, a partir de dentro, é visto por ele como beleza. Então, isso é o que o casamento significa. Entre outras coisas, Paulo nos diz que esse é um grande mistério. Por isso não imagino ter esgotado o assunto, mas sabemos que precisamos adornar um mistério tão grande. Assim, em preparação para trocar os sinais de amor e compromisso pactuais, preparemos o nosso coração cantando o Salmo 128. Então essa é a homilia de casamento desse casal, chamado Alex e Linessa. E que nós cristãos, casados ou que almejamos, um casamento, que nós tenhamos em nosso entendimento, que nós tenhamos em nosso coração o real significado do casamento. E que não tenhamos essas palavras que eu acabei de ler aqui simplesmente como palavras. Que a gente realmente entenda esse pacto que é realizado na presença de nosso Senhor. Então, gente, estou chegando ao final de mais um vídeo. Vou tirar o zoom aqui. É um livro interessante, tá? É um livro interessante para quem... Só que são os votos, né? São os votos de um monte de casamentos. Mas que tem palavras que valem a pena serem ouvidas e serem guardadas em nosso coração. É um livro que eu não tinha visto nenhum review no YouTube, então eu resolvi pegar para dar uma olhada, para estar trazendo para vocês. Tá? É um livro que vale a pena. Que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma ótima tarde.